Oi, gente, aqui é a professora Bárbara, sejam bem-vindos à aula 6 de Matemática 3 para o Enem. Nessa aula, nós vamos usar muito os conceitos. Eu sempre gosto de começar a aula falando quais são os conceitos que nós vamos usar para poder dar a chance de vocês reforçarem esses conceitos se vocês ainda não sabem. Então, nessa aula, nós vamos usar muitos conceitos de fração. A gente lida bastante com fração. Se você ainda não está muito bem em fração, é bom dar uma revisada antes dessa aula para poder não perder o fio da meada, ok? Mais uma vez, divulgando nas nossas redes sociais. Não se esqueçam de inscrever no canal. Ativar as notificações também é muito bom para poder não perder as aulas. E acompanhar o nosso Instagram, que, como eu disse na última aula, também tem muita coisa divertida, ok? Esse é meu e-mail pessoal, que eu sempre divulgo para vocês poderem mandar sugestões, críticas, qualquer coisa, sem problema nenhum. Podem ficar à vontade para poder mandar as coisas para esse e-mail, ok? Dúvidas também, principalmente dúvidas. Então, vamos lá. Essa aula nós vamos falar de porcentagem, que é um assunto que eu particularmente gosto muito e não é todo assunto de matemática que eu gosto tanto. Então, porcentagem realmente é especial, porque ela começa a parte da matemática financeira. O que é exatamente matemática financeira? Quando eu falava matemática financeira, eu sempre ficava pensando naqueles caras do Lobo de Wall Street, sabe? Dinheiro e ações e gráficos e, sei lá, gente gritando no telefone. Mas a matemática financeira, ela se aplica, a muitas coisas. Ela não é só exatamente a parte financeira, mas é porque ela lida muito com a parte financeira. Então, infelizmente, não é hoje que nós vamos virar os personagens do Lobo de Wall Street. Mas a matemática financeira, ela serve para... ela está muito ligada a gráficos, estatísticas, né? Essas coisas que a gente vê toda hora. Agora que a gente está em momentos de crise, a gente está vendo toda hora esses dados, essas estatísticas, e a porcentagem tem muito a ver com isso. Esses gráficos, por exemplo, são de exemplos que são de pontos marcados por times, basicamente. E isso também tem a ver com questões de porcentagem. Então, matemática financeira é mais o apelido, assim. Ok? Então, o que é a definição da porcentagem? A porcentagem, ela é uma razão de base 100. Ela não é de base 1000. O slide está com errinho. Vou colocar esse errinho na descrição. Mas, ok, ela é uma razão e a base dessa razão é 100. E a gente expressa isso usando esse símbolo aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala que de 30%, a gente fala de 30 sobre 100, que é a mesma coisa de falar 0,3. Mas nós usamos a porcentagem, fica melhor, né? É uma razão sobre o todo, a porcentagem. Que é a coisa que a gente sempre ouve muito, sei lá, quantos por cento de, por exemplo, desse momento que a gente está agora, infelizmente, né, nós ouvimos porcentagem de infectados, porcentagem de várias coisas. É uma expressão, uma definição que está muito presente no nosso cotidiano, nas notícias, tudo mais. Então, é sempre assim, quando é x%, quer dizer que é esse x sobre 100. Ok? Novamente, não é sobre 1000. O slide está com erro. Peço desculpas. Por que isso é útil? Porque, por exemplo, digamos que eu tenho duas escolas, escola A e a escola B. E eu te digo o seguinte, a escola A tem 150 reprovados, a escola B tem 200 reprovados. A gente pode achar que, por exemplo, a escola B está pior do que a escola A. Só que, se nós não sabemos qual que é a quantidade de alunos de cada escola, esses valores eles não têm tanta serventia. Porque, por exemplo, digamos que se a escola A e a escola B tiver o mesmo número de alunos total, então realmente a escola B está pior do que a escola A. Mas agora, imagina num exemplo muito exagerado, que a escola A tem 1000 alunos e que a escola B tem 5.000 alunos. A escola B não está mais pior do que a escola A, em questão de alunos reprovados. Entendeu? É por isso que a porcentagem é importante. Porque é um parâmetro para poder saber que parte do todo um número representa. Então, se a gente quisesse saber quantos por cento de alunos reprovados, nós colocaremos o número de alunos reprovados sobre o total de alunos. Porque é assim que a gente faz a porcentagem. É a parcela que a gente quer examinar sobre o total. O total sempre fica no denominador. Ok? O cálculo da porcentagem
ele é feito da seguinte maneira. Tem várias maneiras que a porcentagem pode ser pedida para vocês no Enem. Por isso que é bom ter muita atenção na hora de ler as questões. A matemática, assim, na minha humilde opinião, ela é uma prova muito de atenção. Ela não tem necessariamente pegadinhas, sabe? Não é como se o Enem induzisse vocês ao erro de propósito. Mas é porque tem muitas coisas que estão nos detalhes. E, tipo assim, poder errar nos detalhes. Tipo, uma coisa poder ficar errada por você não ter visto um detalhe numa prova que tem muitas questões, realmente parece uma pegadinha, porque é fácil errar. Então, eu sempre sugiro isso de vocês lerem com muita atenção. No caso da porcentagem, é muito importante para você poder saber o que está pedindo exatamente. Então, é importante olhar a pergunta. E a minha dica sempre é que se você não entendeu exatamente o que a pergunta pediu, dê uma olhada também nas respostas. Porque dependendo de como estão as respostas, você entende o que foi pedido para você. Por exemplo, se a resposta está em porcentagem, você sabe que você tem que tirar uma porcentagem ali. É uma dica boba, mas, sei lá, já me salvou muitas vezes. Então, você pode ser que a questão te peça, por exemplo, que você calcule quanto vale certa porcentagem de um número. Então, por exemplo, quanto que é 24% de 225? Um exemplo. O que a gente faria nesse caso? Multiplicaria 24 sobre 100 por 225, que é igual a 5.400 sobre 100, que é igual a 54. Dessa forma, nós sabemos que 24% de 225 é igual a 54. Ao invés de multiplicar 24 sobre 100 e ter que lidar com essa fração depois, você pode também multiplicar só por 0,24. Nesse sentido é mais rápido, mas, como eu disse já em algumas aulas, é sempre o jeito que vocês ficarem mais confortáveis. Os dois jeitos estão certos, ok? O exemplo 2, você pode calcular também se a certa quantidade equivale a que porcentagem de um número. Então, eu tenho um número, eu tenho o total e eu quero saber quantos por cento aquele número é do total. Então, por exemplo, nesse exemplo, quantos por cento 13 é de 144? Como eu descubro isso? Na mesmo jeito que eu tinha colocado para vocês naquele primeiro exemplo ali das escolas. É a parcela, que é 13, sobre o todo, que é 144. Você vai ter, nesse caso, você não vai ter um número tipo 10, 9, 30, essas coisas. Você vai ter um número decimal, que é, nesse caso, 0,09. Na verdade, pode ser que você tenha um número, tipo assim, sei lá, 9, 30. Mas quando, no caso, a sua porcentagem é menor do que o todo, você vai ter um número menor do que 1. E aí, é muito importante que a gente saiba traduzir o que é a porcentagem, o que é um número decimal. Nesse caso, essa divisão dá aproximadamente 0,09. 0,09 é igual a 9%. 0,08 é igual a 8%. É muito importante não confundir 0,09 com 0,9. 0,09 é 9%. 0,9 seria 90%. Isso porque o número 1 é o todo. Então, 0,9 é 90, 0,09 é 9 e por aí vai. Ok? Exemplo 3. Calcular aumentos e diminuições sucessivas. Isso é uma coisa que o pessoal do Enem adora fazer, que é a velha questão do desconto. É sempre assim, existe 1 milhão de exercícios desse jeito. Se vocês procurarem exercícios de porcentagem, com certeza vocês vão achar que é o seguinte, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, se um produto custa R$180, digamos que o preço diminui em 20%, depois ele aumenta de novo em 20%. Qual que será o valor final? Nesse caso, a minha dica é: entenda que as coisas são feitas uma de cada vez. Por quê? Porque à primeira vista, você vê uma coisa diminui em 20%, depois aumenta em 20%, aí você fala, não, se diminuiu em 20% e aumentou em 20%, quer dizer que no final das contas vai ficar o valor total, o valor inicial, né? E não é assim, porque a gente não está falando de uma quantidade, a gente está falando de uma porcentagem. Não é a mesma coisa, por exemplo, se diminuísse R$20, depois aumentasse R$20. Então, nesse caso, a gente tem que fazer passo a passo. Ler com calma e fazer as coisas do jeitinho que escreveu.
que seria como? Ó, eu tenho R$180, que é o meu valor inicial, e ele diminuiu em 20%. Aí se eu quero diminuir uma coisa, eu multiplico por exemplo, se eu quero diminuir em 20%, lembra que eu falei que no caso, né, 20% é igual a 0,2. Quando a gente vai multiplicar ou dividir alguma coisa pela porcentagem, a gente usa os números decimais. Vai ser 180 vezes 1 menos 0,2. Por quê? 1 menos 0,2 é 80%. No caso, seria 180 vezes 80%. Por quê? Porque 180 se transformou em 80% de 180. Entenderam? Eu quero transformar esse valor inicial em 80% dele. E para eu poder transformar ele em 80% dele, eu multiplico por isso aqui. Você pode multiplicar logo pelo 80%, né? Você fazer ele de cabeça, se diminuiu 20%, quer dizer que ficou 80%, ou usar isso, 1 menos o quanto diminuiu. Não tem problema. Nesse caso vai ficar 144. Depois disso, ele aumentou em 20%. Então 144 vezes, aí agora vai aumentar 0,2, ao invés de diminuir 0,2. E vai ficar 172,8. Vocês veem que não voltou para o valor inicial, ok? Se eu quisesse, por exemplo, descobrir qual que foi, no caso, a mudança, né, do valor inicial para o valor final, eu posso fazer desse jeito. Eu pego aqui, né, o 1 menos 0,2, que foi a minha primeira operação. Primeiro eu multipliquei aquilo por 0,8. Depois eu multipliquei aquilo por 1,2, né, que é 1 mais 0,2. E no final das contas ficou 0,96. Quer dizer que 180 é igual, 172,8, aliás, é igual a 0,96 de 180. Entenderam? Tipo, eu sei que às vezes parece meio estranho, mas quando a gente vai fazendo as contas depois de treino, isso vai acabando ficando intuitivo, ok? Então, a porcentagem, ela é basicamente isso. Ela realmente não tem muita coisa. Tem, no máximo, né, um outro exemplo que seria, no caso, a porcentagem da porcentagem, né, que é você já fazer as contas, já ao invés de fazer o passo a passo, né, já fazer as contas de uma vez, multiplicando aqui, por exemplo, o 180 vezes 0,8 e depois vezes 1,2, não teria problema. Seria, tipo assim, sei lá, talvez um exemplo número 4. Mas a porcentagem, ela é basicamente isso. Esses são os jeitos que são mais pedidos dela. Dá pra poder brincar muito com as porcentagens, mas tendo em mente isso, essas regras e essas formas de calcular, dá pra poder desembolar as porcentagens de boa. Então, nós vamos usar mais pra frente. A porcentagem, ela vai ser utilizada, né, pra gráficos, tabelas e tudo mais. Né? Inclusive, uma coisa que eu queria ter falado no início da aula, que eu esqueci, vou aproveitar agora, é que a comparação de números, ela serve também, mesmo que não seja a porcentagem, colocar os números em perspectiva é sempre muito importante. E um dos casos que a gente está vivendo agora é que, por exemplo, quem está acompanhando as notícias, né, eu sei que não é todo mundo, até porque é forte, né, você acompanhar as notícias toda hora, mas quem está acompanhando, geralmente os jornais mostram da seguinte forma. Se eles vão falar, por exemplo, do número de infectados ou do número de mortes, eles mostram, primeiro, a gente faz muita comparação com outros países, né, porque é importante para poder ver como que a gente está em relação ao resto do mundo. E aí, exibe os dados de duas formas. Primeiro, o número total. Então, tipo assim, por exemplo, a gente tem tantos infectados pela Covid-19 e tal país tem tantos infectados pela Covid-19. E também mostra a porcentagem em cada 100 mil habitantes, geralmente. Tipo assim, quantos infectados ou quantas mortes tem a cada 100 mil habitantes. Isso serve para poder comparar melhor do que se a gente só falar os números. Porque imagina, se a gente compara os nossos infectados com os infectados da Itália, por exemplo, ou sei lá, de algum país menor. O Brasil tem uma população muito grande. Então, às vezes, os números vão ser maiores porque a nossa população é maior mesmo.
né? Ou porque a população, ou não precisa ser o caso do Brasil, né? Às vezes um país está com uma quantidade muito pequena, mas você vai ver a população do país, a população também é muito pequena. Então, isso é uma das coisas que a gente usa muito, né? Tipo, esse é um dos motivos pelo qual a gente usa essas perspectivas. Mas agora, por que não coloca, por exemplo, quantos por cento da população morreu e quantos por cento é infectada? Porque o número seria muito baixo. Eu acho que, sei lá, eu calculei com os dados meio desatualizados, e ficaria uma coisa, seria tipo assim, 0,000, tipo, já não seria tão importante pra gente, sabe? Seria mais difícil de ver esse número mudando, seria mais difícil para poder tratar com a população esse número, e é por isso que coloca essa questão de quantos infectados ou quantos mortos a cada 100 mil habitantes. É um uso ali acho que da matemática financeira, né? Colocar as coisas em perspectiva faz parte da matemática financeira, não necessariamente da porcentagem, mas é uma das coisas que a gente está usando bastante. Então, por mais que a matemática, eles têm coisas da matemática que parece meio estranha, né? O tal do pra que eu vou usar isso na minha vida? E tem coisas realmente que a gente não vai usar tanto, mas quando a gente realmente presta atenção na matemática no nosso dia a dia, a gente encontra essas coisas, a gente vê essas diferenças, a gente vê a matemática sendo usada, né? Então, basicamente, esse comentário meu foi praticamente, sei lá, um jabá da matemática. Matemática é útil, matemática é legal, basicamente. Mas, basicamente, para vocês poderem perceber, né? Eu acho que a matemática financeira, principalmente agora que nós estamos lidando com muitos dados, ela está sendo mais visível para a gente. E é sempre bom aproveitar isso para poder treinar a nossa cabeça para esse certo tipo de coisa. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Para vocês verem, a matéria realmente é pouquinho. A maior parte dessa aula foi falação mesmo do porquê que é útil. Mas a gente vai usar isso. E eu sempre gosto, né, de falar porquê que as coisas são úteis, né? Eu acho que é melhor você aprender uma coisa quando essa coisa é útil. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não tiverem gostado, podem falar no e-mail. E é isso. Até a próxima aula.